Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. No vídeo de hoje trago para vocês mais uma ideia de tapete usando retalhos. Nesse tapete eu usei quadrado e tiras, então tudo de retalhinho que você tiver aí, guarda, né? Dá pra estar fazendo uma peça linda que nem essa, olha só que lindinho que ficou. Eu amei, espero que vocês gostem também. Bora lá aprender? Pessoal, então para fazer esse tapete nós vamos precisar de quadrados, tá? Aqui, ó, vou começar por esse. Esse quadrado, todos que eu tô usando é tricoline, viu, gente? Esse daqui tem a medida de 11 centímetros por 11 centímetros. E esse, na cor mostarda, que é o xadrez cor mostarda, eu cortei 7 quadrados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, 7 quadrados desse composê. Aqui, ainda no mesmo tamanho, de 11 por 11, esse estampado eu cortei 8 quadrados, tá? 8 quadrados, também tricoline, só que esse é estampado. E aqui eu tenho 4 quadrados, que ele tá um pouquinho menor, esse eu cortei estampado também. Esses têm a medida de 9 por 9, tá bom? Então, 9 centímetros por 9 centímetros. Esses 4 aqui a gente vai reservar aqui no cantinho por enquanto, que a gente vai usar só esses, tá? A gente vai precisar de mais alguns tecidos, faixas de tecido, mas vou passar a medida pra vocês daqui a pouco, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer 3 carreiras com esses quadrados, tá? 2 carreiras nós vamos fazer assim, ó. Colocar um estampado nas lateral, um no meio, outro na lateral. E aqui o composê, tá? Tô aqui montando só pra vocês entenderem, tá bom? Então, 2 fileiras a gente vai montar desse jeito. Vou montar outra aqui, ó. Pronto, então 2 assim. E aí, apenas uma nós vamos fazer ao contrário, ó. Vai ser o composê na lateral, um no meio e outro na lateral, e o estampadinho aqui, tá? Só para vocês irem entendendo. Primeiro eu vou montar esse daqui, ó, e depois a gente vem emendando os outros. Então eu vou começar aqui, ó. Coloco o composê de frente com estampado, passa a costura com um pé de máquina. Muito importante, gente, a margem de costura do pé de máquina que vocês usarem tem que ser a mesma em todas as costuras, tá? Pra não dar diferença. Então aqui eu vou fazer com um pé de máquina, tá? Diminuição do comprimento do ponto. Então, fiz esse aqui, vou abrir. Vou colocar agora esse composê de frente com estampado, passa a costura aqui também. Abriu, ficou assim, agora vem aqui, ó, o outro estampado, de frente estampa com o composê, passa a costura. E por último aqui, ó, vem esse outro composê, estampa de frente com estampa, passa a costura. Então, ficou assim. Lembrando, gente, que nessa sequência a gente vai ficar com uma faixa, só com essa daqui, tá? Vou colocar aqui no cantinho e agora a gente vai fazer as outras 2 que são nessa sequência diferente, ó. Estampado de frente com composê, passa costura. Abriu, vem aqui, ó, outro estampado de frente com composê, passa costura.
abriu, outro composê, estampa de frente com estampa, costura. Abriu aqui, agora o último estampado, estampa de frente com estampa, costura. Então, essa faixa, ó, ficou assim, tá? Lembrando que a gente tem mais quadradinhos, então vou fazer mais uma faixa exatamente com essa mesma sequência aqui. Então, olha só, gente. Vamos recapitular? Duas faixas assim. E essa daqui que vai no meio, ela tá com os quadrados invertidos, tá? Aqui já dá pra ver mais ou menos o formato. Agora, eu vou no ferro, vou passar o ferro pra deixar bem esticadinho essas faixas, tá bom? Uma observação. Aqui na parte do avesso, nas costuras, empurra elas todas pro mesmo lado. Eu vou passar assim, ó, por exemplo, vem com o ferro passando assim, entendeu? Todos pro mesmo lado. Ou, ao contrário aqui, fica a critério de vocês, tá? Passei o ferro e agora nós vamos emendar as faixas, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó. Primeiro colocando essa de frente com a outra, prestando atenção, tá, gente? Os quadrados estão alternados, tá vendo? Nenhum está no mesmo rumo, da mesma cor de tecido, tá? Então, é desse jeito. Então, primeiro eu vou colocar essa de frente com a outra. Se você quiser alfinetar, principalmente aqui nas juntas das costurinhas, para poder ficar bem alinhadinho, pode alfinetar. E uma costura comum, tá, de máquina. Passei a costura, vou abrir aqui. E agora a gente vai costurar a outra faixa aqui, ó. Mesmo esquema, coloca ela uma de frente com a outra, alinha bem aqui e passa a costura. Então, gente, olha só, o meio do tapete é esse aqui, tá? Vou voltar lá no ferro de passar o ferro aqui, pra deixar bem esticadinho pra gente montar. Pessoal, passei o ferro, então, aqui na parte do centro e já fixei na base, tá? Aqui, ó, essa base eu tô usando sarja, que é tipo um jeans, pode usar jeans também. Algodão cru, daqueles mais grossos, também pode usar como base. Aqui essa minha base tem o tamanho de 50 centímetros por 70 centímetros, tá? O que eu fiz? Eu centralizei esse trabalho bem no meio da base, ficando aqui, ó, as mesmas sobras em todos os lados, que a gente precisa dessas sobras para fazer o tapete. O que eu fiz aqui? Eu alfinetei só essa fileira aqui do meio, tá? Essa e essa tá solta, porque nós vamos fixar aqui na base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó, desse jeito, dobrei, e vou passar uma costura bem aqui assim, ó, na beiradinha, para poder fixar. Isso eu vou fazer de cá, aí depois eu dobro esse e faço de cá também.
Gente, ó, fixei, né, com as costuras. E aí a gente pode colocar alfinete nas extremidades aqui. Então, tô tirando os alfinetes que eu coloquei só na fileira do meio. E aqui vou colocando nas beiradinhas, né, pra ficar bem esticadinho. Vou colocar do lado de cá também. Então, olha só, vou deixar aqui do ladinho só um pouquinho. Agora a gente vai precisar de faixas de tecido, que eu escolhi essa terceira cor. É um poá, tá vendo? Ele tem um fundo meio ferrugem e o poazinho, bolinhas marrons, tá? Essas faixas são duas menores. Essas duas aqui tem 9 centímetros por 30, tá? Essas duas mais estreitas. E aqui essas mais compridas aqui é 9 centímetros por 49. Lembra aqueles quadradinhos menores de 9 por 9? Mostrei pra vocês no início do vídeo, que são esses aqui. Agora que nós vamos usar eles. Nessa faixa maior de 49 centímetros, eu vou costurar aqui, ó, estampa. Lembrando que esse quadradinho estampado tem tamanho 9 por 9. Coloca ele aqui na beiradinha, ó, estampa de frente com estampa. Deixa eu pegar um alfinetinho aqui. Já vou alfinetar e depois a gente já vai na máquina de costura, né? Aqui na outra pontinha, mesma coisa. Estampa de frente com estampa. Nesse outro aqui também. E agora, gente, costura com um pé de máquina aqui, ó. Beiradinha de cá e aqui nesse outro também. Costurinha feita, vou voltar no ferro de passar o ferro aqui, ó, pra deixar esticadinho. Esse aqui também, pra gente finalizar a nossa peça. Então aqui, pessoal, passei o ferro, ficou bem esticadinho, vou deixar ela do ladinho aqui um pouquinho. Agora eu vou pegar as duas menores, tá? As duas faixas menores. E a gente vai começar, a gente vai dar início, né, costurando aqui por elas, tá? Que são, então, nas laterais aqui do nosso tapete. Então, eu vou colocar aqui, ó, estampa de frente com estampa, passo uma costura com um pé de máquina. Passei a costura, a mesma coisa eu vou fazer com essa outra faixa aqui na outra lateral. Passei a costura, agora a gente vai abrir aqui, ó, bem esticadinho. Vou fazer uma costurinha aqui na beiradinha, só pra manter essa faixa bem esticada, tá? Agora sim, nós vamos pegar as faixas compridas, onde nós costuramos aqui, ó, o quadradinho. E a gente vem aqui, ó, nessa parte mais larga, ela vai ficar aqui, ó, tá bom? A gente vai também fazer o esquema de colocar faixa estampa de frente com estampa, mas uma coisa que vocês têm que se atentar, aqui, ó, nesse cantinho, tem que ficar bem alinhadinho, tá vendo? Ó, a costura, pro quadradinho ficar bem certinho. Então, o que eu recomendo vocês fazerem? Coloca aqui, ó, estampa de frente com estampa, pega 2 alfinetinhos,
e coloca aqui, ó, bem certinho na emenda, tá? Porque aí no decorrer da hora que vocês forem costurando aqui, não vai ter perigo de não ficar certinho as emendas da costura, tá? Então, ó, coloquei o alfinetinho, vem, passa a costura aqui com o pé de máquina. Passei a costura, agora a gente vai vir aqui, ó, pro outro lado fazer a mesma coisa, tá? Com a outra faixa. Estampa de frente com estampa, aqui nas emendinhas da costura a gente coloca um alfinete pra ficar bem alinhadinho. Retinho aqui. A gente vem com outro alfinete, deixa eu pegar um aqui, ó. Tá? Alfinetou, costura com um pé de máquina. Bem, pessoal, olha, costurinha feita, aí nós vamos abrir as faixas. Eu gosto sempre de estar passando ferro, né, pra ficar bem esticadinho, então vou lá no ferro, passar o ferro aqui nessa faixa dos dois lados pra ficar bem esticado. Aí o que eu já vou fazer pra adiantar? Vou passar o ferro, aí eu venho uma costurinha aqui, ó, na beiradinha de fora a fora, tá? Nas duas laterais, e corto o excesso da minha base, que dá pra ver que teve uma sobra aqui, tá? Então aí eu vou cortar o excesso aqui da base, da parte de baixo, pra gente finalizar com o viés. Pessoal, então ó, cortei o excesso, né? Passei a costurinha toda a volta e agora a gente vai finalizar com o viés. Eu vou usar esse viés pronto, tá bom? Se vocês quiserem fazer com tecidinho, com alguma estampa, né? Do mesmo que você tá fazendo tapete, pode também. Eu aqui vou usar esse mostarda pra poder combinar com esses quadrados, tá bom? Então aqui a gente vai virar pro lado de baixo, né? E a gente vai iniciar aqui. Abriu a dobrinha do viés e dobra aqui a pontinha. Aí, gente, posicionei a câmera desse jeito que eu acho que dá pra vocês verem melhor, tá? Então, abri a dobrinha do viés, ó, costura com um pé de máquina. Vou mostrar aqui como é que faz o cantinho, tá? Então, chegou aqui na quininha, ó, sai com a peça aqui da máquina, com esse dedo aqui, ó, vou segurar o viés aqui, dobro ele todo pro lado direito, tá vendo? Dobrou ele, seguro aqui, ó, na dobrinha, e aí eu volto, ó, fazendo aqui mais uma dobra. Ele fica desse jeito, tá vendo? E aí ele já entra aqui na sequência, ó, da onde eu tenho que continuar a costura, tá? Então aqui a gente vira e continua a costura. Então com um pé de máquina eu vou fazer desse jeitinho toda a volta. Então aqui, ó, costurinha feita. Agora a gente vai virar o viés todo aqui pro lado de cima pra gente fazer, vir rebatendo ele, né? Já finalizar a nossa peça, tá? Então aqui o que a gente vai fazer, ó? Dobra o viés aqui, ó, nessa beiradinha. Vamos passar costura bem na beiradinha do viés. Na hora que chegar aqui, ó, eu paro pra mostrar pra vocês como que a gente vai organizar aqui o cantinho, tá? Aumento do comprimento do ponto.
Chegou aqui na esquininha, gente, ó. Fez isso aqui. Dobrou. Para a agulha em cima ali da dobra. E aí a gente segue aqui. Vou fazer então essa costura em toda a volta. Gente, ó, viezinho costurado, ficou pronta nossa peça. Eu achei lindo. E vocês gostaram? Sinceramente, gente, dá pra usar como tapete ou centro de mesa, paninho, toalhinha de chá, pra colocar em cima do micro-ondas, do forno, né? É uma peça que fica muito bonitinha também na cozinha. Pra quem tem dó de colocar o trabalho de tapete no chão, sempre quando eu faço uma aula de tapete, sempre tem alguns comentários sobre isso. Ah, eu vou ficar com dó de colocar no chão. Então, pode estar usando dessa forma também, fica super legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a próxima.